O tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil poupou produtos importantes, como aviões, petróleo e o aço. Essas isenções animaram o mercado, mas os setores mais atingidos pretendem negociar com os Estados Unidos. Matheus Dias. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em alta de 0,95% após a Casa Branca confirmar exceções no tarifaço, promovido pelo presidente americano Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos assinou um decreto implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da taxa para 50% a partir de 6 de agosto. Entre as exceções estão o suco de laranja e outros produtos agrícolas, petróleo e derivados, metais e aeronaves civis. Isso fez as ações da Embraer dispararem mais de 10%, já que os americanos compram 45% dos jatos comerciais e 70% dos jatos executivos da fabricante brasileira. Analistas de mercado consideram que Trump fez jus à fama que recebeu em Wall Street de amarelar na última hora, mesmo após meses de ameaças e promessas de uma negociação dura. Avaliação que é reforçada por Bruna Aleman, head de investimentos internacionais na Nomos. Essa medida ela foi muito forte no discurso, mas os principais produtos de exportação foram protegidos, evitando então um impacto econômico imediato mais severo aqui no Brasil. O mercado também interpretou como um recado político e não um ataque comercial. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, os itens protegidos da nova tarifa de Trump representam 18,4 bilhões de dólares em exportações do Brasil aos Estados Unidos em 2024. O valor corresponde a 43,4% do total de 42,3 bilhões de dólares exportados pelo Brasil para o mercado americano no ano passado. De acordo com a Anshan, 694 produtos ficaram de fora do decreto de Trump. No entanto, setores importantes como carne bovina e café, dois dos produtos mais vendidos aos americanos, além de frutas, etanol, máquinas e equipamentos, outros manufaturados e itens com grande relevância para a pauta exportadora brasileira ficaram de fora da lista de exceções e enfrentarão o aumento da tarifa. O secretário do Tesouro adotou um tom cauteloso ao analisar o decreto da Casa Branca. Para Rogério Seron, as exceções amenizam o tarifaço, mas o impacto não é pequeno. Dentre os cenários possíveis, é um cenário que não está no pior cenário possível. Então, ele representa um cenário mais benigno do que o que poderia ser uma tarifa mais ampla. Não quer dizer que tenha impactos pequenos ou que não sejam efeitos relevantes, por isso precisa ser processado e entendido de uma forma mais ampla. Tá? A decisão de aplicar a tarifa foi tomada por Donald Trump, que assinou uma ordem executiva e declarou uma nova emergência nacional para justificar a medida. O presidente americano considera que as ações do governo Lula constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Em comunicado, Washington cita a perseguição política e processos politicamente motivados do governo do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de apoiadores dele. Para a Casa Branca, as práticas são graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito. O comunicado afirma ainda que membros do governo brasileiro tomaram medidas sem precedentes para coagir de forma tirânica e arbitrária empresas americanas a censurarem o discurso político, expulsarem usuários de suas plataformas, entregarem dados confidenciais de usuários americanos ou modificarem suas políticas de moderação de conteúdo. O presidente Lula, que participava de um evento após o anúncio do tarifaço, ironizou a decisão do governo americano. Eu estou saindo daqui completa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Enquanto o governo discute medidas para compensar as tarifas, empresários já se movimentam. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que seguirá em tratativas com seus pares dos Estados Unidos,
com o intuito de que o produto passe a integrar a lista de exceções elaboradas pelo governo americano. Há uma necessidade de negociação e é essa agenda que nós vamos trabalhar daqui para frente. Nossos esforços agora é criar um ambiente para iniciar a negociação. Vários países foram taxados e a negociação aconteceu após essas tarifas. Então, não é novo o assunto de negociar após a imposição de tarifas. O que a gente está correndo contra o tempo, com senso de urgência, foco na pauta econômica, de forma pragmática, para que esse tempo da tarifa seja o menor possível. Então, essa é a nossa agenda, seguir com Washington, seguir com o nosso governo, buscar a negociação com senso de urgência. Ações semelhantes serão tomadas por representantes de outros segmentos afetados. Hora de análise aqui no Jornal da Manhã. José Maria Trindade e Cristiano Vilela já conosco para que a gente possa repercutir os principais temas desta quinta-feira e, claro, começando aí pelo tarifaço. Zé, vou começar por você. Bom dia, aliás, para os dois, sejam bem-vindos. Com essa nova data, ainda existe uma esperança de conseguir negociar e trazer para essa lista de exceções itens que ficaram de fora dela e também trabalhar agora com o que foi posto à mesa, de que forma? Acho que a gente não está com o áudio do Zé. Vilela, vou deixar você começando essa análise enquanto o Zé ajusta o áudio para que a gente possa também ouvir a análise dele. Bom dia para você também. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia, Zé Maria e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, agora pelo menos nós temos mais claramente o contorno em que deve se dar o tarifaço a partir agora do dia 6 de agosto. É evidente que quando se trata de uma sobretaxação de itens importantes para o Brasil, como a carne, por exemplo, itens como café, itens valiosos do ponto de vista comercial, de fato a notícia ela não é boa e não deve ser comemorada. Mas o que eu vejo de positivo é que nós temos um rol bastante significativo de itens que ficaram de fora dessa sobretaxação, e especialmente o fato de que agora está posto à mesa uma relação muito mais comercial, muito mais pautada em termos comerciais, o que se não facilita, mas pelo menos permite que as partes envolvidas possam sentar e promover acordos de natureza comercial. Enquanto o tema estava envolvido muito mais em aspectos políticos, ficava difícil promover qualquer tipo de negociação. A partir do momento em que nós já temos os contornos mais bem definidos e o aspecto econômico mais claramente colocado à mesa, aí sim, isso facilita, e o que a gente espera é que a partir de agora o governo brasileiro consiga promover negociações, de alguma forma dialogar com o governo americano, para que a gente possa melhorar a situação, fazer com que esse tarifaço ele atinja o menos possível a economia brasileira. Porque mesmo diante dessas restrições que foram estabelecidas no decreto de ontem, ainda assim vai afetar em cheio setores expressivos da nossa economia. José Maria Trindade, queria te ouvir também. Como diz o Vilela, acerta em cheio vários setores, outros foram poupados, ao menos por enquanto. Saiu menos grave do que se imaginava, Zé? Qual é a tua avaliação? Bom dia. Pois é, são as estratégias de negócio, as relações continuam tensas, viu? Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia, Vilela. E bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. É isso mesmo, Vilela. Há uma separação agora do debate político, ideológico, de negócios. Isso não combina. A emoção não combina com o negócio. O negócio tem que ser pragmático. E os Estados Unidos têm que ser pragmáticos na ideia de que tem lucros com o Brasil. O café, por exemplo, que está fora da lista de exceção, ele é importado in natura pelos Estados Unidos, processado e depois vendido. E os Estados Unidos ganham muito com esse processamento, né, do nosso café, que chega lá in natura. Então, é uma grande vantagem para os norte-americanos. Donald Trump sofreu uma pressão muito grande de empresários americanos que levaram, olha, isso aí não é vantagem para nós aqui nos Estados Unidos fazer esse tipo de embargo aos produtos brasileiros. Então, assim, essa pressão funcionou. E outras medidas políticas de Donald Trump indicam que as relações não estão boas. Me disseram no Ministério da Fazenda de que há um trabalho do governo para redirecionar as exportações hoje para os Estados Unidos, para outros países, e que pelo menos ali 40% a 50%
esse redirecionamento será mais fácil. Mas demanda tempo, de 3 a 4 meses. É preciso contratos, aspectos legais que demoram. Não é assim de uma hora para outra. Mas acendeu uma luz. O Brasil não pode ficar dependendo de nenhum país. Porque me disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o seguinte, de que antes, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se houvesse um embargo assim, o Brasil estaria numa situação caótica. Mas agora já há uma redivisão. Mas atenção, hein? O Brasil está ficando dependente da China. Se houver um embargo da China, nós sofreremos muito. Então, é preciso mesmo diversificar ali os caminhos das exportações brasileiras.